Boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa aula 1 do Mundo Expert em Pele. Vamos todo mundo entrando. Hoje nós vamos falar sobre tipos de pele que pode aparecer nos seus atendimentos. E eu vou explicar um pouquinho de como vai funcionar o Mundo Expert em Pele. Antes da gente começar, na verdade, aqui o nosso tema de hoje, eu quero falar para todo mundo que está aqui. Primeiro, parabéns pela atitude de estar aqui dentro de uma aula como essa do Mundo Expert em Pele. Serão 3 aulas no total, onde eu vou ensinar tudo sobre pele, sobre colorimetria. Vai ser aula muito mais intensa do que foi feito até hoje, né, no meu YouTube, enfim, e vai ser uma sequência, ou seja, você vai aprender muito mais. Antes de começar, eu quero saber quem aqui já é maquiador ou está pensando em ser maquiador. E também gostaria de saber da onde vocês são. E eu gosto de saber da onde vocês são, quem são vocês. E se vocês já talvez me conheciam ou não, pode comentar aqui. Gente, sejam todos bem-vindos aqui. Está começando mais um evento do Mundo Expert em Pele. E para quem não conhece, é um evento onde eu falo tudo sobre pele, tipos de pele, correção, mancha, colorimetria e tudo isso completamente gratuito. Eu vou passar todo esse conteúdo para vocês em 3 aulas. Vai ter toda a parte teórica, mais a parte que eu vou aplicar na modelo. Bom, gente, então, agora que eu conheci um pouco de vocês, agora que eu entendi quem está aqui, quem são vocês, agora vamos começar o nosso conteúdo aqui. Hoje nosso tema é tipos de pele que pode aparecer nos atendimentos de vocês. Por que eu acho importante que vocês saibam disso? Porque talvez, se vocês já estão há muito tempo maquiando, vocês já pegaram talvez esses tipos de pele que eu vou falar aqui hoje e talvez não tenham sabido, não sei se está certo essa palavra, o que fazer. Assim como já aconteceu comigo, muitas e muitas vezes, já passei muito perrengue, tá? É por isso, inclusive, que eu resolvi falar bastante sobre pele, estudar bastante sobre pele, porque eu cansei de passar perrengue com clientes, tá? Eu sempre falo que quando você é maquiador da internet, que você só dá curso, não é só, né, gente? Só no bom sentido, tá? Não quer dizer que eu acho que a pessoa não faz nada da vida, não. Só quer dizer que é diferente. Quando você dá curso, você pega modelos maravilhosas, graças a Deus, né? A gente paga por elas, pega modelos lindas, faz umas fotonas legal, mas a gente sabe que só quem atende no sábado, sabadão, dia a dia, casamento, noiva, mãe da noiva, família da noiva, é que sabe realmente que aqueles tipos de peles que aparecem para vocês nos atendimentos, quem é maquiador que atende pessoas, tem nada a ver com aquelas modelos lindas, maravilhosas, peles perfeitas que a gente pega na hora de maquiar modelo, né? Nos cursos, na hora de gravar curso, todo mundo quer fazer uma modelo muito bonita, porque, de fato, a modelo entrega melhor o seu trabalho. E quando você está vendendo maquiagem, porque você vende, né, querendo ou não, lógico que elas chamam mais atenção, senão ninguém usaria, as marcas não usariam modelos para vender roupa, para vender sapato, ou seja lá o que for, né? Então, assim, modelo geralmente trabalha com isso, vive para isso, então elas investem o quê? Na pele. Cada um investe naquilo que precisa. Uma pessoa que trabalha com, sei lá, finanças, vai investir num curso, ferramentas para finanças. A modelo investe na pele, é o trabalho dela, é o que ela faz. Enquanto isso, nós temos pessoas normais, comuns, que são aquelas pessoas que a gente atende lá no salão, que a maioria nunca nem viu, talvez, bem possível que isso aconteça, um hidratante na vida. Tem gente que não passa hidratante porque acha que vai ficar com a pele mais oleosa. Então, essa é uma realidade muito comum. Eu já tive essa experiência, já atendi várias pessoas que falavam para mim que não passa hidratante, Deus me livre. Então, assim, a gente está lidando com essas pessoas no dia a dia, né, no nosso atendimento, que não tem nada a ver com aquela modelo que está com a pele lisinha lá, toda, né, tem nada. Então, hoje eu quero ensinar vocês como lidar com esse tipo de pele, tá, com esse tipo de pessoas, essas peles, e que eu já passei muito perrengue na minha vida, e eu gostaria de compartilhar aqui tudo que eu aprendi, tá? Enquanto isso, vocês também podem mandar perguntas, mandar dúvida, enfim. Para quem está chegando novo aqui, que não me conhece, deixa eu perguntar para vocês, quem está aqui não me conhecia ainda? Sei lá, Natane, eu vi um vídeo seu, caí de paraquedas, estou aqui, nunca te vi na minha vida, pode comentar aqui. E quem já me conhece, já está sabendo, já sabe a doidinha que sou, pode comentar aqui também. Colorimetria. Verdade, a gente pega vários tipos de pele. Sim, gente, a gente pega vários tipos de pele, meu Deus do céu. Muitas delas a gente não faz ideia do que fazer quando a gente não tem o conhecimento certo. Ou às vezes a gente acha que isso é impossível, ou que é muito chato, muito difícil aprender isso, e gente, é tão fácil, é tão simples. Eu espero poder ajudar nesses 3 dias aqui com vocês. Tenho certeza que vocês vão sair daqui outras pessoas. Ah, e deixa eu falar também que esse nosso evento aqui, ele é um evento onde você vai participar dessas 3 aulas, então vão ser 3 aulas bem completas, bem densas, e no final dessas 3 aulas,
Quem tá lá no nosso grupo de WhatsApp, que vai ficar aqui nos comentários ou na descrição aqui desse vídeo, vai receber o material que eu vou passar aqui daqui a pouco, né? Não sair, não vai ganhar, e sinto muito. Tenho muita dificuldade em colorimetria. Conhecendo hoje, Shirley, bem-vinda. Não se assusta, tá? Eu falo assim, mas tá tudo certo. Eu juro que se você dá uma chance, você vai aprender muito. Tem gente que fala, você é muito direta, muito assim, mas, gente, eu tô aqui para ensinar e para aprender também. Eu sempre aprendo muito com vocês. Eu não conhecia, mas fiquei curiosa agora que comecei a me maquiar. Ai, que legal, seja bem-vinda. Quem está chegando de paraquedas vai se apaixonar. Obrigada, Ricardo. Conheci sobre a técnica da blindagem que você desenvolveu. Ludmila, fico muito feliz, obrigada. Vi alguns vídeos, mas conheci há pouco tempo. Ah, que bom, gente, que vocês estão aqui. Então tá, deixa eu me apresentar para quem caiu aqui de paraquedas ou para quem está falando aqui que não conhece. Meu nome é Nathane Rosa, sou maquiadora há 12 anos e eu sempre trabalhei com eventos sociais e cursos. Só que a minha paixão sempre foi cursos, tá? Então, assim, eu passei 12 anos da minha vida maquiando, mas eu amo ensinar. Esse era o meu objetivo número um. E quando eu pensava em algo que eu queria fazer de verdade para sempre na minha vida, era ensinar. E aí eu sempre falava que um dia, depois de criar toda a minha experiência, eu ia poder me dedicar ao que eu gosto, que de fato é dar curso, e ficar somente com isso. E é o que eu faço hoje, tá? Hoje eu estou somente nos cursos, mas assim, 12 anos atendendo, né? 12 anos fazendo noiva, formanda, maquiagem social no geral, eventos, cursos presenciais, curso de automaquiagem, curso de maquiagem profissional, workshops, eventos dentro do Brasil, fora do Brasil, pelo Brasil afora aí, Brasil inteiro, em cada cantinho desse Brasil eu já fui para ministrar curso. E eu também participei, né, ativamente na criação dos primeiros produtos blindados do mundo em uma marca que eu já tive e hoje não faço mais parte. Então, assim, participei ativamente junto com uma química que desenvolve fórmulas na criação dos primeiros produtos blindados do mundo. Então, isso é muito, assim, é uma coisa que eu amo fazer. Isso é muito importante para mim, porque foi dali que eu tirei muito mais conhecimento na minha profissão. Então, hoje, se eu consigo falar de colorimetria assim, sabe, com muita certeza do que eu estou falando, é porque eu vivi também o desenvolvimento de produtos e eu sei hoje como é criada, por exemplo, uma base. Então, para mim, isso foi muito importante, né, no aprendizado. E aí, para vocês também, porque aí vocês vão saber também como é que funciona. Todo mundo que está aqui nas minhas lives, nos meus cursos, já viu muito eu falando sobre isso. E às vezes a gente imagina uma coisa, né? Eu sempre passei a vida toda achando que a colorimetria era de um jeito e hoje eu sei que é de outro, porque na hora de fabricar uma base é feito diferente daquilo que eu aprendi. Então eu prefiro já ensinar da forma que é mesmo, que é feito maquiagem, para que vocês entendam. E tudo isso de um jeito bem fácil. Então, assim, se vocês por acaso têm algum problema com a palavra colorimetria e pensa que é difícil só pelo nome, porque esse nome parece meio chato, fica tranquila, porque eu também achava isso. Eu tinha pavor desse nome, eu detestava que falasse de colorimetria. Eu falava, coisa chata, não quero. E hoje em dia, eu sou fãzaça, é a coisa que eu mais amo na minha vida e eu sei que isso mudou a minha vida, principalmente de maquiadora, tá? Bom, e é isso que eu tenho para dizer sobre a minha pessoa. Só que antes da gente começar o conteúdo, eu preciso só explicar. Se você caiu aqui, estava num vídeo meu, e caiu aqui e não sabe o que a gente está fazendo aqui. Então já deixa eu deixar bem claro, porque talvez se não for para você, não sei se vale a pena você ficar. Então vamos deixar bem claro aqui agora para quem é. O Mundo Expert em Pele é para maquiadores iniciantes, maquiadores avançados também. Não pensa também que você já maquia há muito tempo, que não precisa estar aprendendo, porque eu já maquio há 12 anos e cada dia eu aprendo uma coisa nova. Cada dia que passa, eu estou lendo alguma coisa, eu vejo alguma coisa e aprendo também. Então, sim, é para quem é iniciante, mas também é para quem é avançado. É para quem está querendo melhorar a performance e a entrega do seu trabalho para suas clientes. Por quê? Porque quando você maquia. Agora, entre uma maquiagem e a maquiagem, tem uma grande diferença. Hoje, inclusive, eu estava falando sobre isso, né, no meu Instagram, sobre o quanto as pessoas, clientes, andam desiludidas com os maquiadores. E a culpa é dos maquiadores, tá? Daí eu sei que os maquiadores vão dizer, não, mas a culpa é da cliente, porque a cliente, ela não quer pagar também o valor que vale uma maquiagem. Só que a gente esquece que muitas vezes, antes da gente cobrar o que o nosso serviço realmente vale, a gente precisa investir primeiro. Não existe negócio no mundo inteiro que você primeiro recebe e depois investe. É sempre o contrário. Na maquiagem, por algum motivo, os profissionais acham que, de alguma forma, primeiro as pessoas têm que pagar o que eles merecem, para depois eles investirem em conhecimento, em produto e todo o resto. E não é assim que funciona. Então, assim, o mundo expert em pele é para maquiadores que são iniciantes, que são avançados, mas que estão ambos querendo melhorar a performance, né, a entrega do seu trabalho. Também é para pessoas que pensam em um dia trabalhar com maquiagem de forma profissional. Às vezes você está aqui porque, sei lá, gostou. Você entrou, gostei, vou ficar. Mas não é
maquiador ou não pensa nisso, aí não sei se isso aqui é para você. Maquiadores também que querem fazer uma maquiagem mais rápida e eficiente. Eu já falei inúmeras vezes o quanto a colorimetria salva a nossa vida e o fato de você entender cor te faz maquiar muito mais rápido, de uma forma muito mais eficiente, gastando tão menos com produto que vocês não têm noção. Mas vocês vão ter aqui. Durante aqui o Mundo Expert em Pele, vocês vão ter essa noção. Então, o que já vem aqui a próxima, que é maquiadores que querem economizar mais em produtos, comprando menos itens e fazendo com que no final sobre mais dinheiro. Porque no final das contas é isso, né? Eu não sei se alguém aqui já viu um vídeo meu, que eu tenho um vídeo que ele é bem assim. Como eu era antes, né, de ser uma expert em pele, e como eu sou depois de ser uma expert em pele. Antes de eu ser uma expert em pele, eu levava uma maleta para atender, uma maleta da Dye Makeup, assim, que eu tenho bem mara, de rodinha, adoro ela e tal, mas ela ia socada. Gente do céu, eu achava todo dia que eu ia arrebentar o zíper da minha maleta de tanto que eu socava de produto. E por que eu socava de produto? Porque como eu não tinha conhecimento de cor, eu tinha que levar 300 mil cor de base, 300 mil cor de corretivo, e ainda passava perrengue, tá? Hoje, eu levo tão pouco produto para atender, que eu fico com uma sensação assim, sabe? Você olha para a maleta e fala, meu, tá sobrando espaço. Os negócios lá dentro tá até assim, ó, indo de um lado para o outro, isso é loucura. Natânia, eu me lembro de nem conseguir fechar o zíper da maleta. E hoje, ela vai vazia a ponto de eu me questionar se eu tô esquecendo alguma coisa umas 4 vezes, assim, repassar na minha cabeça, isso foi, porque a sensação que eu tenho é que eu tô esquecendo alguma coisa de tão vazia que minha maleta vai. E graças a Deus, eu nunca passo perrengue. Ela vai vazia, mas o conhecimento que eu tenho, tudo que eu levo dentro dela já é específico para tudo que eu for fazer, e pode aparecer, olha, a cor da pele que for, o tom de pele que for, a mancha que for, e eu vou estar preparada com esse tiquinho de produto para conseguir atender essas pessoas. Então, eu acho que isso é o mais importante, né? E aí eu preciso dizer aqui, né, eu ia falar, mas eu já acabei adiantando, que é para maquiadores que querem parar de passar perrengue quando pegam peles difíceis nos seus atendimentos. Eu adiantei porque eu falei que eu já passei muito por isso, e eu vou falar mais uma vez. Eu já passei muito perrengue por não ter conhecimento. Então, assim, o maquiador, ele começa a pensar primeiro em produto, no quanto que ele vai gastar com produto, no quanto que ele vai fazer a carteirinha do MAC Pro, do Creolan Pro para poder ganhar desconto, mas ele nem sabe usar. Eu passei uma vida, usando o Creolan errado e achando que o produto que era ruim. Eu usava errado, não é o produto que é ruim. Então, hoje, eu admito isso porque eu tenho essa consciência. Antes eu não admitia isso porque eu não sabia, eu achava que o produto era ruim mesmo. E posso falar uma verdade aqui, difícil de engolir, 90% das vezes que alguém diz que um produto é ruim, é ela que está usando errado. Acredita? Pois é. Se você pega um produto que algumas pessoas amaram e você odiou, tem grande chance de você estar usando errado. E as pessoas estão usando certo. Ou, enfim, óbvio que existe gosto para tudo, e pode ser que você não goste mesmo, tá tudo bem, ninguém é obrigado a amar nada, mas assim, a funcionalidade do produto muitas vezes tem a ver com o jeito que você usa, muitas vezes não, sempre. Só que o problema é que algumas delas são muito específicas. E quando a gente fala, por exemplo, de corretivo, você imagina na sua cabeça que o corretivo foi feito para corrigir manchas, então se eu tenho uma pessoa com olheira e uso Criolan é de alta cobertura, é óbvio que vai corrigir, não importa o que eu faça. Só que não. Não importa o que você faça, com certeza isso está inválido, porque tudo que você fizer vai interferir diretamente no resultado. Então, sim, eu fui a pessoa que foi lá e investiu meus milhões, né, uma paleta milionária da Criolan de 24 cores, logo que eu comecei a maquiar, porque eu tinha na minha cabeça que eu precisava ter esse produto de qualidade. A gente está falando aqui do ano de 2014, mais ou menos, uma época onde quase não existia produto nacional bom, nem existia Bruna Tavares, para começar. E, na minha opinião, depois dela é que começou essa onda de muito produto nacional bom. Até então, me desculpa, mas era muito difícil de achar. A gente, sim, era bem dependente dos importados. E eu fui lá e comprei a paleta da Criolan antes de fazer um curso para aprender a usar. E sim, eu usava errado e não gostava do produto. Para começar, eu não entendia nem as cores que vinha na paleta. Já começa por aí. Eu, bem leiga e ignorante que era, ainda falava assim: nossa, que cores esquisitas. Como que alguém vai usar essa cor aqui que nunca vai usar na vida? E era porque eu não sabia usar a colorimetria. Hoje, eu já dei curso na Criolan várias vezes. Este ano ainda foi o último lá no Rio de Janeiro. E quando eu vejo aquelas paletas todas abertas na minha frente, porque, né, eles me disponibilizam tudo para usar, eu falo, caraca, como essa marca consegue ser tão top na criação das cores, gente, é muito bizarro como as cores são tão perfeitas. E eu fico me lembrando da Nathani lá de 2000 e, sei lá, 14, que falava, meu, quem que vai usar isso aqui? Isso aqui é cor de alienígena. Eu falava bem assim, olha que doida, olha como é doido a gente não ter o conhecimento certo
e usar produto. As marcas, elas devem se retorcer, né, quando elas veem isso, imagino eu. A Crioula é uma marca profissional, aí vem uma pessoa que não sabe nada e ainda quer falar da cor do produto? Ah, por favor, né? É complicado. Mas enfim, a gente aprende, né? Graças a Deus. É como eu falei, a gente já tá aqui para aprender e aprende todos os dias. Bom, dito isso, eu quero dizer para quem não é o expert em pele, eu já dei uma deixa antes. Se você não é maquiador e não pensa em ser maquiador, talvez essas aulas não sejam para você. Não quer dizer que você não pode assistir, não pode participar, mas eu acredito que isso aqui vai ser muito mais proveitoso para quem é maquiador agora já, tanto iniciante quanto avançado, ou para quem pensa em ser. Olha, Nathalie, no momento não, mas um dia, quem sabe? Pronto, já é para você. E também não é para maquiadores que não têm a cabeça aberta para entender novas formas de maquiar. Porque sim, acredite, muitos maquiadores têm vícios e eles não aceitam mudanças. Então, assim, é muito complicado lidar com pessoas assim. E esse tipo de pessoa que não entende mudanças, que não aceita e que tem seus vícios e que acha que aquele jeito é o melhor, pode ficar com o seu jeito melhor. Nem precisa ficar aqui, tá tudo certo. Também esse evento não é para maquiadores que acham que sabem tudo porque maquiam há muito tempo. Sim, tem aqueles maquiadores que não têm técnica nenhuma, mas eles dão carteirada, eu falo que é carteirada de tempo. Sabe a carteirada do tempo? Você pegar assim, a carteirada do tempo é assim. Você vai falar, vamos falar agora aqui um exemplo bobo de uma empresa. Se você vai pegar uma empresa, daí tem aquele funcionário que está lá há 10 anos. Dependendo da empresa, ele pode estar lá 10 anos por comodidade até da pessoa que administra. De repente, ele né, não falta, não atrasa, não é muito bom, mas também não é ruim, deixa ele lá. Então, assim, desde quando tempo significa ser um ótimo funcionário ou ter uma boa experiência? Não, você pode trabalhar 2 anos num lugar e ainda não saber nada dos processos, porque você é desinteressado. E também você pode maquiar há 20 anos que seja e ainda não saber nada, porque você faz aquele teu feijão com arroz a vida toda achando que aquilo ali vai funcionar. A má notícia é que as pessoas que estão começando agora estão muito mais na frente, porque elas estão com sede de conhecimento, elas estão procurando coisa, vendo todo dia, enquanto aquela pessoa que já sabe fica na mesma, né? E aí, eu acho que cabe até aqui uma frase, não querendo muito fugir do assunto, mas essa frase é muito boa, muito importante, que é o quê? Existe uma frase que é assim, ó, se mexe em time que tá ganhando, sim ou não? E é uma frase contraditória, porque, poxa, se eu vou mexer em time que tá ganhando, pô, pra que eu vou estragar? Mas a resposta é muito simples, para mim essa resposta é muito óbvia, é muito clara, e não existe alguém que faça eu pensar o contrário. Claro que a resposta é individual, cada um vai pensar de um jeito, né? Mas para mim é evidente, é claro que sim, se mexe em time que tá ganhando, mulher. Porque como que você vai manter aquele time ali para sempre fazendo a mesma coisa? Não dá. Enquanto o time tá perdendo, ele tá correndo atrás, minha filha, do prejuízo. Só se for um time assim, muito desapontado da vida, que não vai correr atrás. Mas até onde eu sei, é muito mais fácil um time que está perdendo correr atrás do prejuízo para ganhar do que o time que está ganhando manter aquilo ali. Então, presta atenção. Não é porque hoje você é o melhor maquiador da sua cidade, tem a maior procura, que você vai descansar e ficar de boa, porque não vai ser sempre assim. Aliás, eu posso dar a prova real de que inúmeros salões aqui na minha cidade, que era, assim, há 10 anos atrás, quando eu comecei a maquiar, era o top do top do top, eu pensava, nossa, uau, se eles me dessem uma oportunidade de eu fazer maquiagem nesse lugar, e hoje eles não existem mais, entendeu? Então, assim, não quer dizer que é porque hoje você tá bem, que vai estar daqui 10 anos. Então, se você pensa na maquiagem como uma profissão, assim, mais duradoura, não como um hobby, ou não como um negocinho, você vai conseguir pensar no que eu tô te falando. Se mexe sim o time que tá ganhando, então para de ficar, né, com essa cabeça muito fechada, muito, sabe? Ah, não, as coisas são assim e vai ser assim para sempre. Não, não vai. Amanhã criou outro produto, vai mudar tudo, né? Inclusive, eu sempre falo que aquela música, prefiro ser uma metamorfose ambulante, é minha essa música. Por quê? Porque quem fez curso comigo há 4 anos atrás vai ouvir eu falando completamente tudo diferente hoje. E já me questionaram isso. Nossa, Nathalie, mas você falou outra coisa 4 anos atrás. Eu falo que bom, quer dizer que eu aprendi alguma coisa de lá para cá. E sempre vai ser assim. Porque a ciência é assim, o mundo é assim, né? Uma hora o ovo faz mal, daqui a pouco ele faz bem. Uma hora não sei o que faz mal, daqui a pouco faz bem. Por quê? É porque eles estão querendo tirar com a nossa cara? Não. É porque existem novos estudos, novas tecnologias, novas pesquisas e que hoje se sabe muito mais do que o passado. Apesar de que tem gente que até hoje acha que a Terra é quadrada. Brincadeira. Próxima parte aqui do nosso evento. Vamos lá. Antes de eu começar a explicar para vocês todos os tipos de pele que podem aparecer nos atendimentos de vocês e mostrar foto e explicar um por um, eu quero só contar para vocês um negocinho que aconteceu comigo. Acho que foi a primeira vez que eu me dei conta do quanto era péssimo eu não entender sobre colorimetria e cor e correção e tudo mais. Logo no comecinho da minha carreira, eu marquei uma das primeiras noivas
que eu fiz na minha vida, uma das primeiras. Era o casamento dela, eu ia fazer a família dela todinha, então era ela, a irmã dela, a mãe, toda a família. Eu me lembro até hoje que era um casamento numa quinta-feira, e eu me lembro de pensar, quem casa numa quinta-feira? Eu já sei quem casa numa quinta-feira, quem tem dinheiro, meu povo. Quem tem dinheiro, todo mundo de boa lá no casamento. E aí ela falou, você vai maquiar a minha irmã, e ela tem um pedido muito especial para ti. E eu falei assim, o quê? Eu já fiquei, meu Deus, o quê? Não sei se gosto de pedidos especiais. Logo no começo, que eu estava começando a maquiar, a gente é todo inseguro, fica cheio de receio, né? E aí ela falou assim, você vai maquiar a minha irmã? E ela acabou de ter bebê. Como ela acabou de ter bebê, ai, o bebê dela não dorme direito, é um perrengue. E assim, ela tá com uma olheira que você não tem noção. E ela pediu. A única coisa que ela quer é que você tire, que você elimine essa olheira dela. O que você vai fazer no olho, no resto, tanto faz. Eu quero que você veja, né, que você tire, que você consiga consertar o que ela tá pedindo, que é a olheira. E eu na minha cabeça, tinha acabado de comprar minha paleta da Criolan, na minha cabeça, tudo certo, tô com o melhor corretivo do mundo, aqui, o que mais tem cobertura na vida. Só que não. Aí no dia do casamento, a pessoa não só tinha olheira, como ela tinha assim, sabe aquela pessoa que tem bastante textura aqui? Ela não era uma pele madura, mas ela tinha textura. A pele dela era seca. E a olheira, minha gente, era do tamanho de um boi, forte, bem intensa, só que ela era bem branca. E aí é mais difícil corrigir uma olheira muito intensa quando a pele é muito branca, né? É difícil você aplicar um corretivo do tom da pele que seria claro numa olheira escura. Não rola isso aí. Você precisa ter conhecimento de colorimetria, anular aquela olheira primeiro para poder fazer depois, né, do tom da pele dela. Como eu não tinha noção nenhuma, eu só fui lá e taquei 2 quilos de Criolan. A mulher continuou com a olheira, pois eu passava camadas e camadas e camadas, e eu olhava, e cada hora eu estava gostando menos, e aí eu começava a suar, porque eu já era uma iniciante insegura. A mulher já tinha falado que a única coisa que ela queria era que eu corrigisse a olheira, e a única coisa que ela me pediu não estava conseguindo fazer, estava ficando feio. E assim, é claro que eu não estava falando, né? Tava fingindo que estava plena, mas no fundo, eu estava pensando assim, putz, que merda, eu não acredito que a única coisa que ela pediu eu não vou conseguir fazer. Daí tá, fiz toda a maquiagem, fiz a olheira, e no final ela falou assim, Natane, a olheira escondeu, assim, né? A cara dela foi de decepção, tipo, escondeu menos do que eu pensava, mas escondeu. Foi mais ou menos isso que eu entendi. A olheira até que escondeu. Mas você não acha que ficou meio pesado aqui, meio marcado? E, gente, pesado, pesado, era um elogio. Parecia que eu tinha botado um tijolo aqui embaixo, assim, um concreto, um cimento. Então foi terrível. Eu nunca vou esquecer a sensação de tipo, eu falo pra ela, eu concordo que tá pesado, se eu concordo, ela vai mandar eu refazer, se eu refazer, eu não sei nem o que fazer, porque aí a olheira vai voltar. Então eu disse pra ela assim, algo que hoje eu não concordo, mas na época eu falei. Eu falei assim, olha, que você pediu pra esconder a olheira, e como a sua olheira tava bem forte e tal, não tinha outro jeito, eu tive que pesar, porque se eu não pesasse, não ia esconder. E aí, isso é um erro total. Hoje eu sei desse erro. Na época, quem já passou por isso? E já passou esse calorzinho que eu tô falando? E eu acho que assim, se vocês já atenderam algum tempinho, ou sei lá, eu passei por isso logo que eu comecei a maquiar. Fazia alguns meses que eu tava maquiando. Não, a galera aqui já passou por isso. Gente, não quer dizer que se a cliente não falou, ela não percebeu, tá? Às vezes ela percebeu, mas ela não tem o tipo de personalidade que vai ficar falando. Eu não sei se vocês sabem, mas existe a personalidade da cliente. Que é tipo na Tânia, assim, se ela não gostou, ela vai falar, olha, não gostei, tá meio esquisito isso aqui. E existe aquela personalidade de cliente que, nossa, você pode ter feito a coisa mais errada do mundo, ela vai te olhar rindo, não, tá tudo bem, não, gostei, gostei, gostei. Você vê na cara dela que ela não gostou, mas ela tá dizendo que gostou, entendeu? Por quê? Porque ela não tem cara para te dizer que não gostou, porque ela não quer se indispor, e porque ela não quer te chatear, e porque, sabe, aquela pessoa assim, muito fofinha, não quer ficar, ai, eu não gostei, sabe? Então, vai ter essa cliente também que não gostou, mas não falou. Só que essas, na minha opinião, são as piores, porque aquela que fala na tua cara que ela não gostou, ou que tem alguma coisa que tá incomodando ela, lógico que tem jeito de falar, né? Eu falo assim brincando, mas quando eu falo alguma coisa que eu não gostei, eu falo, olha, isso aqui, não sei, talvez se a gente pudesse dar uma melhorada e tal. E essa pessoa que te pede pra arrumar, pelo menos ela tá tentando. A chance é que você vá fazer alguma coisa e ela no final ainda goste um pouco. A pessoa que não fala nada, ela é um problema. Porque ela não vai falar pra você, minha amiga, mas pra todo o resto do planeta ela vai. Entendeu? Então fica com cara de fofinha, não, tudo certo, eu amei. E no final, ó, desceu o cacete na gente. Já aconteceu isso comigo também.
Mas assim, hoje eu tenho esse feeling de perceber quando a pessoa realmente não gostou, ela tá só com medo de falar, ou parece que não tá querendo falar. Então eu vou lá e aperto, né? Mas, gente, é muito normal isso acontecer. Porque quando a pessoa tem uma mancha e você é maquiadora, ela tem uma expectativa de que você vai conseguir corrigir aquilo ali. Porque ela não consegue, ela é normal. Pessoa física, ela não consegue corrigir o melasma dela, mas a maquiadora, ela espera que sim. E aí, quando a maquiadora não consegue, ela pensa que a maquiadora não é muito boa, mas ela não vai falar isso muitas vezes para a maquiadora. Então, isso é um problema, né? E é por isso que a gente tem que estar sempre estudando e evoluindo, graças a Deus a gente, né, tá aqui para isso. Bom, dito isso, eu tenho que dizer para vocês que passei esse perrengue, né, da minha cliente, irmã da noiva, ali foi o primeiro ponto de que assim, meu Deus, eu preciso aprender isso aí, que eu me senti num perrengue brabo e eu não gostaria de passar mais por isso, porque eu detesto passar por situações desse jeito, em que eu não sei o que fazer, eu detesto. Então, na época eu já fui atrás, né, de curso, de tentar saber. Tanto que o primeiro curso que eu fiz, de cor e tudo mais, até de contorno na época, contorno, iluminação e cor, foi em 2014, na Criolan. Logo depois de ter começado a maquiar. Então, assim, logo de cara já me pegou, sabe? Eu preciso aprender isso aí. Pelo amor de Deus, não quero passar por isso de novo. Só que tem gente que passa pelo perrengue e continua tranquilaço, assim, tudo bem. Achando que vai ser só aquela ali, não vai mais acontecer. E visto aqui pelos comentários, é uma coisa que dá pra ver, gente. Acontece com todo mundo, é normal. E o tempo todo. Outra situação que aconteceu comigo foi uma pele madura, toda manchada, super mega manchada. E pele madura, quem pediu que fosse corrigido foi a neta. Foi nem a avó. A avózinha tava nem aí. Só que sabe qual que é o problema da maquiagem da pele madura? Não são elas, são a família. E aí, nessa pele madura que eu fiz, quem tava mandando era a neta, nesse caso específico, e ela queria que eu corrigisse tudo, só que a pessoa tinha 90 anos, então vamos supor que 90 anos você já tem uma quantidade de flacidez e ruga além do normal. Ela queria que eu fizesse a correção e ao mesmo tempo que não tivesse nada de mancha, só que ela tinha muita mancha e muita ruga, porque ela tinha 90 anos. Então, assim, era óbvio que ia marcar um pouquinho mais do que o normal. Graças a Deus, eu já era super mega familiarizada com colorimetria, correção, tudo, e eu sabia até que ponto eu podia chegar, e sabia também que se ela me cobrasse algo a mais que não fazia sentido, eu saberia me defender. E foi o que aconteceu, tá? A pessoa falou pra mim, não, mas ela ficou marcada. Eu falei, olha, é o seguinte, e aí eu expliquei tudo que eu fiz. Agora eu fico me perguntando, se eu não tivesse, se eu não soubesse disso, se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho, para saber até onde eu consigo chegar sem marcar, até onde eu consigo fazer a correção marcando um pouquinho, e até que ponto, né, eu posso chegar. No passado, eu não saberia disso. E sabe o que, que ia acontecer? Eu ia me sentir culpada, frustrada, eu ia achar que eu sou uma péssima maquiadora, que eu não consegui fazer o que a pessoa quis. Não ia passar pela minha cabeça que a pessoa estava me pedindo o impossível, entende? Tudo porque, há um tempo atrás, eu não tinha esse conhecimento. Hoje eu tenho. Eu sei que eu consigo corrigir sem pesar. Isso é fato. Só que sem marcar uma pele madura de 90 anos, que é toda marcada sozinha, sem make nenhuma, não tem como. Hoje, com o meu conhecimento, eu posso dizer, fulana, mas ela tem rugas. A maquiagem não tira. Ela vai até acentuar um pouquinho. A diferença que acontece entre uma maquiadora e outra, entre um produto e outro, ou entre uma técnica e outra, é que algumas vão acentuar muito mais essas rugas, a ponto de parecer que tem o dobro, e outras vão acentuar só um pouquinho. Agora, não acentuar é impossível, uma vez que a pessoa já tem ruga, entendeu? Esse conhecimento eu não tinha. Por quê? Porque quando eu comecei a maquiar, as pessoas vinham com aquelas fotos bem photoshopadas e me mostravam antes e depois que até eu acreditava e que eu pensava, gente, mas eu não sou boa desse jeito. Sim, eu não sou boa desse jeito, porque aquilo lá é Facetune, é Photoshop, Lightroom, seja lá o que for. Então é óbvio que eu não sou boa desse jeito. Eu tinha que ser um programa de computador e não uma pessoa, ser humano, entendeu? Então hoje eu tenho essa noção. Porque eu conheço de textura, eu conheço qual é o meu limite, até onde eu consigo chegar, o que eu posso fazer e o que eu não posso. O que não está nas minhas mãos. Então, alguém comentou aqui, poxa, eu estou insegura já com isso. Não fique. Fique insegura se você for atender pessoas sem conhecimento nenhum, sem ter feito curso, sem saber nada. Daí você vai ficar mesmo. Eu fui essa pessoa, tá? Os primeiros clientes que eu fiz, eu não tinha nem curso. Eu só fazia porque eu gostava e algum doido queria me pagar um dinheiro para eu ir lá fazer e eu fazia. Era isso que eu fazia, de qualquer jeito, assim, que eu quero dizer, não de qualquer jeito mal feito, tá? De qualquer jeito sem ter o conhecimento técnico. Mas eu cobrava bem pouquinho também, né? Então, meio que era elas por elas. Tipo, ó, a pessoa não vai ganhar a melhor maquiagem do mundo porque eu tô no começo, mas eu também não cobro o valor da melhor maquiagem do mundo. E é como eu falei pra vocês, o problema é, no meu ver, você querer cobrar muito e entregar pouco. E é o que mais eu vejo por aí. O povo reclamando que ninguém me valoriza, ninguém valoriza o maquiador. Não, valoriza sim. A cliente que não valoriza, muitas vezes, quem não tá enxergando que você não tá entregando tudo isso é você. É triste isso, mas é verdade. Então, assim, eu tenho uma pessoa que me mandou hoje ainda, falando, meu,
fiz uma maquiagem com maquiador e eu fiquei amarela. Eu me senti horrível. Pô, uma cliente percebeu que estava amarelo, o maquiador não. E aí ela falou, paguei R$ 200. Nunca mais na minha vida eu quero né, fazer coisa com maquiador. E aí eu fiquei pensando, pô, além daquela pessoa ter cobrado duzentão pra deixar a pessoa amarela, coisa que ela deveria saber, que é a obrigação dela porque ela é maquiadora, e ela não fez o dever de casa dela, ainda fez com que outros profissionais futuros se prejudicassem, porque a pessoa ficou tão traumatizada que nunca mais ela quer pagar ninguém. Isso que é a pior coisa que tem. Então, sim, gente, se vocês acham que os maquiadores fazendo ruim, você fazendo bom, você tá no lucro, na verdade você não tá. É legal que todo mundo faça bem feito o seu trabalho, porque se não fizer, a chance dessa pessoa não querer mais maquiar com maquiador na vida é muito grande. E eu tenho escutado muito isso, o que é muito triste. Graças a Deus vocês estão aqui para aprender, né? Bom, vamos começar o nosso conteúdo prático, então. Na nossa aula 1, deixa eu ver como é que eu fico maiorzinho aqui. Não sei se... Acho que assim dá pra ver, né? Vou deixar assim, ó. Não, vou deixar assim, para vocês enxergarem bem. Não precisa me ver, não. Tipos de pele que podem aparecer nos seus atendimentos. Vamos começar agora com a primeira de todas, e que essa daqui, gente, ela não é muito comum. Olha que interessante. Muitas pessoas nem sabem o que significa essa mancha, nunca ouviram falar esse nome, e eu já peguei clientes que têm essa mancha sem saber o nome na época. Mas eu já sabia um pouquinho de cor, eu só não entendia muito da mancha. Por isso que a gente tem que ser muito completo, né, gente? A gente tem que saber tudo, porque tem que saber do que se trata, o que vai fazer, né? Enfim. Pele com nevo de ota. Nevo de ota. O nevo de ota é uma mancha que tem essa característica bem dessa cor que tá na foto, tá? As duas primeiras fotos que mostra a mancha, ela tá mostrando uma pele que tá sem maquiagem. Essa pessoa que tá maquiada embaixo, essa modelo aí, na verdade ela não é modelo, você pode ver que na golinha dela tem um cetinzinho ali de um hobbyzinho rosa de noiva, porque ela era irmã de uma noiva que eu maquiei aqui na minha cidade. Mas ela não é daqui, essa pessoa, essa cliente, no caso, ela estava na festa do casamento, ela é irmã da noiva, mas ela mora em São Paulo. Então eu lembro que no dia do casamento eu fechei com a noiva. Então eu fechava muito assim: ah, eu vou atender no seu casamento, então eu vou fazer a noiva, mais quantas você consegue fazer? Elas perguntam assim, mais quantas você consegue fazer? Ah, eu consigo fazer mais 5, né? Na época eu já cheguei a falar mais 10, olha que louco. Eu consigo fazer a noiva mais 10. No outro dia nem levanta da cadeira, mas tudo bem. E aí eu falei assim que conseguia fazer mais 5, e aí ela colocou as 5 sem eu nem saber quem era. E aí chegou lá, era essa pessoa. E eu lembro muito bem, claramente, que eu sempre levava o meu negocinho de colorimetria, de cores primárias e tudo. E eu falei, graças a meu bom pai, eu não esqueci os meus coloridinhos aqui, porque eu vou precisar agora. Ela tinha exatamente esse nevo de ota, essa maquiagem embaixo, né, na foto de baixo, e que, né, eu não vai conseguir ver, porque tá corrigida já. É bem no olho, no lado que ela tá aqui na foto, bem nesse ladinho, ela tinha, eu vou me aparecer maior aqui para mostrar, para ficar mais fácil de ver. Ela tinha nesse olho ali da foto, bem aqui assim, ó, muito parecido com a menina ali da foto, só que não era tão grande. Dessa cliente minha, ela tinha o nevo de ota, mas ele não vinha tão alto na testa, ele era mais ao redor do olho, e ele não vinha tão para baixo, ele era mais aqui assim, ó. Mas ele era uma mancha assim, bem desse jeito. Marcava exatamente um olho completo inteiro. O que mais me assustou naquela época, quando eu vi a pessoa, fiquei assim, é porque a cor é muito intensa. Como você pode ver na foto, a cor é muito intensa. E olha, a menina que eu maquiei não era tão morena. Quando a pessoa é mais morena, é um pouco mais difícil de você equilibrar, né? Um melasma, uma mancha. Quando a pessoa é mais clara, a gente sempre passa um pouquinho mais de dificuldade para conseguir neutralizar a mancha escura e depois ainda passar o tom certo dela por cima, né? Chegar no tom da pele de novo. Então é um pouco mais complicado. Mas não é impossível. E o resultado tá aí. Nessa época também não era tão assim, da colorimetria tão chegada, sabia um pouco, mas não tanto. Na época eu utilizei o corretivo da Maquier, não me lembro agora o nome dele, mas era um coralzinho, suede, não sei. Eu não vou lembrar, não vou chutar agora aqui o nome, mas era um corretivo da Maquier, e ficou muito bom no final. Posso falar para vocês uma coisa bem real? Na hora que eu comecei a atender essa menina, eu não achei que ia ficar muito bom, porque eu nunca tinha visto na minha vida uma mancha tão intensa. E aí eu falei, meu Deus, eu não sei isso aí. Olha, eu até sei o que fazer e tal, mas sabe a prática? Pois é, a prática ela me faltou, porque eu nunca vi uma pessoa com essa mancha antes. E aí eu pensei que ia ficar ruim. E no momento ali, naquele calor dos atendimentos, sabe quando você tá atendendo fora de casa, já tá com os negócios tudo bagunçado,
Gente, vocês já atenderam fora de casa, vocês sabem como é que é. Na sua casa, você sabe onde está cada coisa, você faz rápido. Quando você está fora de casa, parece que tudo você perde. 30 horas procurando o pincel que estava na mão, entendeu? Umas coisas assim. E nesse dia estava acontecendo muito isso. Dá para ver até que o fundo ali da foto era na casa da pessoa. Era na casa delas que eu fui atender. E aí, nesse momento, eu pensei, quer saber? Nem vou fazer foto, porque eu não vou conseguir deixar essa pele do jeito que eu imagino que vou. E aí, no final, eu consegui. E eu falei, gente, eu devia ter batido uma foto. Que ódio que eu fiquei de mim mesma por não ter batido a foto do antes, para poder mostrar como era essa mancha. Na hora eu bati do depois, porque eu falei, gente, eu não acredito que eu consegui corrigir essa pele. Eu vou ter que bater foto, tipo troféu, assim, sabe? Pois é, mas não fiz a foto do antes. Minha dica. Inclusive, esses dias uma aluna fez isso e ela me contou. E eu falei para ela, cara, de uma forma ou de outra, mesmo que você não faça, né, ficar perfeito no final, tira a foto do antes, não deixa morrer essa oportunidade, porque é muito legal você ver do que você é capaz, né? E aí eu lembro que ela me falou, Natânia, olha só, eu maquiei essa cliente aqui, só que na hora eu nem tirei foto do antes, porque eu achei que eu não ia conseguir, depois eu consegui, fiquei empolgada, chamei a cliente de novo para fazer de novo, só que aí como modelo ao invés de cliente. Ela teve essa chance, eu não, porque a pessoa não era daqui. Então, eu nunca mais vi essa pessoa na minha vida, não pude fazer isso. E aí a minha dica é, sempre que vocês verem uma cliente com uma mancha assim, mesmo que você pensa que não vai dar conta, que não vai dar certo, cara, se você tem já a teoria, pelo menos, vai ser bem mais fácil você conseguir colocar em prática, tá? Se você não tem nem teoria nem prática, daí realmente lascou. Daí nem precisa fazer a foto mesmo. Mas se você já tinha, né? No meu caso, eu já tinha toda a teoria, eu só nunca tinha pego uma pessoa com essa mancha. E aí eu consegui. Então, me arrependo hoje. Mas enfim, isso aqui é comum, tá, gente? Depois que apareceu essa pessoa, demorou anos para aparecer, mas quando apareceu, eu já atendi várias pessoas com esse mesmo tipo de mancha, só que não tão grandes como tá aqui na foto. Foram menores, tá? Vocês já viram alguém que tem essa mancha, nevo de Ota? Porque eu vou dar a explicação aqui para vocês. É uma lesão macular azul acinzentada. Olha que interessante. Azul é nítido que é azul acinzentada. Que atinge a pele da face, inervada pelo nervo trigêmeo, próximo ao olho. Por isso que ela sempre está próxima ao olho. Às vezes maior, às vezes menor. E no caso dessa pessoa aqui, gente, ela estava inclusive em toda a pálpebra. Toda. Sabe o que é toda? E aí, agora, olhando a foto, eu vejo que até um marronzinho quente apareceu na pálpebra dela, sendo que a pálpebra dela estava completamente coberta por essa cor, igualzinha dessa foto. E aí eu fico muito chocada, né? O quão poderosa é a colorimetria. Então, assim, ela pode afetar a pele do rosto, palato duro, as vias respiratórias, membrana. Isso aqui é uma coisa mais técnica. Eu vou mandar esse conteúdo para vocês, para quem está no grupo, tá? Do WhatsApp depois. Por ser uma mancha, é fácil de camuflar apenas com a colorimetria. Vocês podem perceber que a pele da minha cliente é lisinha. Não tinha, assim, nem poros, né? Essa pele japa é maravilhosa. Não tem nem poros, mas ela, infelizmente, aliás, felizmente, desculpa, felizmente ela tem uma pele que não tem poros, nem ruga, nem nada. Então, mesmo que eu quisesse passar um gesso ali na cara dela, ia ficar linda, maravilhosa. Infelizmente, agora sim, infelizmente, não é todas as pessoas que vai ter essa baby face, essa pele maravilhosa, lisa, para poder corrigir. Então, o que, que eu digo sempre? E vou deixar aqui claro mais uma vez. Cada vez que você tem uma pele que tem mancha, mas olha que tanto na foto do meu exemplo, quanto na foto da minha cliente, as duas têm a pele lisinha, então muito provavelmente que nas duas imagens eu conseguiria corrigir tudo, como se ela não tivesse absolutamente nada. No entanto, se ela já fosse uma pele madura, tivesse ruga e linha de expressão, não ia ficar, lisinho. Ia ficar uma pele com a correção da mancha feita, ok? Não ia precisar ficar mais pesado do que as pessoas, né? Porque às vezes as pessoas esperam que o fato de corrigir pesa. Não, não pesa. Não pesa. Se você sabe corrigir, se você usa a cor a seu favor, não pesa. Então é isso, a mancha de Ota ela é isso, e ela é uma lesão ali azul acinzentada, ou seja, quem é aluno ou quem já participou aqui das minhas lives sabe que a gente usaria aqui uma cor quente, né, para corrigir, geralmente laranjada, que é a cor que neutralizaria esse azul. Pele com melasma, essa pele aqui, vou colocar de volta aqui maiorzinho, essa pele aqui é uma pessoa que mora aqui próximo, mora numa cidade vizinha aqui. Eu chamei ela de propósito, porque um dia eu estava procurando peles com melasma, e aí eu procurando, chamei uma amiga minha e falei, ó, já atendesse alguém que tem melasma, assim, bem forte? Já. Então, deixa eu ver. Essa, pronto, vou chamar. E então eu fiz essa correção nessa pessoa que tem, sim, um melasma bem forte. Então, cada vez que você tem um melasma bem forte, você também precisa fazer toda uma correção para conseguir, né, o resultado ali de neutralizar essa mancha.
E olha que interessante, uma vez que você corrige, parece até que a pele é mais jovem. Só que nesse caso, ela já era uma pele madura, mas ela não era assim, super cheia de rugas. Não era igual a vozinha que eu falei lá de 90 anos, que o rosto dela inteirinho era cheio de rugas. Não, essa daqui, ela é uma pele madura, mas você vê que são só algumas expressões que ela tem mais marcada, outras não. Então, você consegue tranquilamente fazer, né, a correção da mancha, sem pesar. O melasma é uma doença de pele que se manifesta através de manchas escuras acastanhadas que surgem geralmente no rosto. E aí é que entra, né, a confusão das pessoas. Natane, mas eu já ouvi falar que mancha de melasma você tem que corrigir com lilás. Quê? Oi? Quem falou isso? Não existe. Não, geralmente o melasma é uma mancha que é mais fria que a cor da pele. Mesmo que você olhe para aquela mancha e ela pareça amarela, porque ela é acastanhada, né, igual diz ali, ainda assim ela não é amarela, e ainda assim você não vai usar o roxo, porque o amarelo neutraliza o roxo. Não, não, não. Não é assim que a gente analisa. Mas isso fica para as próximas aulas. Vou me atentar aqui apenas a mostrar, né, essas peles aqui que estão com esse tipo de mancha. Então, o melasma, ele é uma doença benigna, mas pode causar, e causa geralmente, tá? Quase 100% das vezes, uma baixa autoestima. O que é a autoestima, né? Não, todo mundo sabe o que é autoestima, mas deixa eu reformular minha frase. O que é a autoestima para o maquiador? É tudo. É absolutamente tudo que ele trabalha. Porque se um maquiador, hoje, consegue resolver um problema de autoestima de uma pessoa, logo, o trabalho dele é mais valorizado, automaticamente. Se nem isso você consegue fazer, aí não tem o que fazer. Aí não dá para cobrar caro e ainda ficar reclamando que ninguém quer pagar o seu valor. Não dá. Ou você trabalha certinho, faz o que tem que fazer e mexe sim com a autoestima da pessoa, a ponto dela se achar linda, maravilhosa, ou você não vai ser bem pago, não adianta, entendeu? Então, o melasma, ele geralmente causa essa baixa autoestima, e uma pessoa que tem melasma e procura um maquiador, a primeira coisa que ela quer na vida é que você corrija. Primeira coisa, a pessoa tá com melasma, ela chega em você, primeira coisa, olha, tem essa mancha aqui, por favor, eu quero que tire o meu melasma. Então, esses tempos, eu maquiei até uma pessoa que é conhecida, e ela é novinha, e ela tem uma melasminha de nada aqui, ó. E ela falou, Natane do céu, eu não ando sem maquiagem, eu acordo maquio, nem meu marido me vê sem make, porque eu não gosto, eu detesto esse meu melasma. E eu olhando assim, pensando, nossa, mas é um negocinho de nada. Mas aquilo afeta a pessoa de um jeito que a gente nunca vai entender. Por isso que não adianta a gente querer dizer, ah, mas eu não tô enxergando, nossa, mas nem parece, nem dá bola. Não, gente, não adianta. Você também tem algo que você não gosta e que todo mundo deve falar que nem dá pra ver e você não gosta igual, não adianta. Então não fica tentando discutir o que incomoda ela ou não. Simplesmente resolva o problema da pessoa. Só isso. Tá. Deixa eu só colocar aqui que o melasma é uma mancha que pode ser amarelada, parecendo mais quente, ou bem fria. Quando ela parece amarelada, entenda, aqui é uma resposta do melasma. Melasma é amarelado, melasma. Aí você vai falar para mim, ué, mas você falou que não é amarelado, que geralmente ele é esfriado, mas aí eu tô falando em relação à cor da pele. Entenda, o que eu estou explicando aqui é o que é o melasma. Só que quando você vai corrigir o melasma, você não corrige ele sozinho. Você tem a pele ao redor dele para corrigir. Então, sim, o melasma pode ser amarelado, mas como você é maquiador e você não vai maquiar só o melasma, você vai maquiar a pele que está ao redor dele também, você não vai considerar a cor do melasma. Você vai considerar a cor do melasma em relação à pele. Você consegue entender a diferença disso? Por isso que você já ouviu falar, alguma vez na sua vida, você já ouviu falar, tenho certeza, de que o melasma se corrige com lilás. Tudo porque no círculo cromático, o amarelo tá aqui e o lilás tá na cor oposta. Supostamente se neutralizam. Só que o que não tá escrito no círculo cromático e o que não tá lá é que toda vez que você vai fazer uma correção, você não vai fazer de acordo com a mancha sozinha, você vai fazer de acordo com a pele. E sempre que você olha o melasma em relação à cor da pele, ele é mais esfriado do que a pele. Ele pode ser amarelo, mas ele é mais esfriado que a pele. Senão ele não estaria nem aparecendo. Pele com hemangioma. Pele com hemangioma, deixa eu me colocar pequena aqui de novo para vocês verem a imagem maior. Deixa eu ver, acho que aqui fica maior. Na pele com hemangioma, mas também vocês vão receber essas imagens para quem estiver no grupo, tá? Quem está no grupo de WhatsApp vai receber esse conteúdo assim que eu encerrar a aula. Quem não está no grupo, por favor, o link está aqui na bio ou aqui nos comentários, você procura aqui, entra e vai ter o acesso a esse material. O hemangioma, se você analisar, ele vai ter, aqui, por exemplo, essas duas imagens eram de um tratamento. Então, o cara estava fazendo um tratamento e olha como foi mudando a cor. Ele foi, como que fala? Sumindo, né?
Sumindo não, porque não vai sumir, tá? Isso aqui não tem, assim, cura, que nem melasma. Você vai suavizar um pouco, daqui a pouco ele volta. O primeiro sol que pegou vai voltar, porque não tem cura, tá? Mas o hemangioma, aqui nesse tratamento, você vê que ele deu uma clareada e ele mudou um pouco tanto o tom quanto o subtom. O subtom dele estava muito mais roxo, assim, né? Uma cor mais fria na primeira imagem e muito mais vermelho, mais quente na segunda imagem. Lembrando que é uma imagem. E o que a gente vê numa foto tem interferência de luz, do tipo da câmera, da edição. Então tem muita coisa envolvida, né? Mas assim, analisando grosseiramente, olhando a imagem, eu consigo ver claramente que a primeira está mais fria, a segunda está mais quente. A primeira é uma cor mais roxa e a segunda é mais vermelha, rosinha, assim, uma cor mais quente. Vocês conseguem perceber isso? Então, a pele com hemangioma nada mais é do que, geralmente os hemangiomas são causados por crescimento anormal de pequenas veias e classificados como tumores vasculares benignos. Os hemangiomas são lesões que aparecem na pele das pessoas e que causam bastante desconforto estético. Eu já maquiei várias pessoas com hemangioma, várias, várias. A última delas foi recente, até acho que foi em 2023, se eu não me engano, uma noiva que eu fiz e ela tinha hemangioma, um bem aqui assim, ó. Ele pegava meio que aqui na pálpebra, vindo pro nariz. E ela falou a mesma coisa que a pessoa que eu atendi que falou do melasma, a mesma coisa. Não saio de casa sem corrigir isso aqui. Só que tem uma diferença, né? A mancha do melasma, ela é uma mancha que foi causada, que foi criada depois, você não nasceu com ela. A pessoa não nasce com melasma. O melasma é uma hiperpigmentação ali da melanina na pele e ela vai acontecer por um motivo específico. Pode ser porque ela pegou sol da forma errada, pode ser por uma disfunção hormonal, que é muito comum, né? Quando tem a ver com hormônios, alguma desregulagem ali hormonal, ou na gravidez, que não deixa de ser uma desregulagem bem desregulada hormonal, e é muito comum que aconteça, né? Quem não conhece alguém que teve melasma depois da gravidez? Todo mundo. Por quê? Porque é normal. Agora, o hemangioma, geralmente a pessoa nasce. Geralmente a pessoa nasce. Então, eu até pensei, cara, como assim? Ela maquia todo dia, mas ela nasceu com essa, você é de nascença. Ela falou pra mim que era de nascença. E aí, como que ela maquia todo dia, gente? Ou seja, não cabe a mim, Natane, questionar por que ela não se aceita desde que nasceu, se ela tem isso desde que nasceu. Para mim, faz mais sentido você aceitar, assumir e tal. Mas eu acho que eu aceitaria só porque eu ia ter preguiça de fazer todo dia uma maquiagem ali. Eu ia falar, não, vamos aceitar isso aqui, porque já pensou acordar todo dia e passar um monte de corretivo? E aí ela me falou que ela não conseguia maquiar do jeito que ela gostaria. Que mesmo maquiando todos os dias, acordando mais cedo só para corrigir essa mancha todo dia antes de trabalhar, ela disse que ela ainda enxergava. E até no dia do casamento ela me pediu dicas, e é claro que eu dei, de como ela fazer a correção melhor para que suma mais, né? Só que o hemangioma dessa minha cliente de noiva, essa última que eu fiz, porque eu já peguei várias peles com hemangioma, ela tinha também um relevo. Então vocês vão perceber que vai ter hemangioma que tá que nem essa foto aqui, e aí de novo vou repetir. Hemangioma que tá numa superfície lisa, que não tem textura. Mara, você vai conseguir corrigir tudo perfeitamente, deixar a pele assim, ó, incrível, levinha, glow, bonita, beleza. Quando tem relevo, você não vai conseguir esconder o relevo. Você não tem um laser para queimar ali o relevo, não dá, né? Mesmo que você fosse dermatologista, você não conseguiria esconder. Sendo maquiador, menos ainda, né? Lembrando, maquiador trabalha com cor, tintinha, pinta, tela. Na pintura de tela não está envolvendo cortar mancha fora, ou relevo, ou seja lá o que for, né? Então as pessoas têm que entender isso. Natane, mas as clientes não entendem. As minhas clientes, olha, lá no Instagram, aqueles maquiador falciane, fake news, que fica postando um monte de foto editada, photoshopada, e quando eu digo photoshopada, eu nem devia dizer photoshopada, porque é face tuneada. Entendeu? Eu acho um desrespeito com quem mexe com Photoshop. É umas fotos face tuneada, mal feita. E é terrível. Não que seja terrível usar o Facetune, você pode usar com moderação para coisas específicas, pontos específicos, tudo bem. Mas tem gente que simplesmente deixa uma boneca de cera. Você vai lá e transforma aquilo ali numa boneca alienígena. Não é mais um ser humano, não tem mais poros, não tem mais linha, não tem mais nada. Então, desse jeito, não existe, né? E aí você vai dizer, poxa, mas as minhas clientes, elas olham isso, elas, né, ficam me cobrando. Não, mas aí também é um problema seu, porque você tem que educar elas. As minhas clientes sempre souberam das fotos facetuneadas, eu não vou falar photoshopada, não vamos desmerecer o trabalho do Photoshop, é difícil pra caramba mexer no Photoshop, não é bem assim. Facetuneadas, arrumadas, mal feitas, eu sempre falava disso, né, nos meus conteúdos. Eu sempre falava que você não consegue eliminar a textura, você elimina a mancha, mas você não elimina a textura. E aí, cada vez que eu tinha uma cliente, elas falavam assim para mim, olha, Natânia, tem uma mancha aqui, eu sei que linha não dá para esconder, tá? Mas se você puder só essa mancha, então elas já vinham se antecipando, porque elas seguiam meu conteúdo. Se elas eram minhas clientes, é óbvio que elas, né, deviam me seguir ou conhecer meu trabalho. Então, assim, era muito engraçado isso, porque o tanto que eu educava,
E eu posso ser sincera, eu não educava para elas, porque o meu objetivo sempre foi o maquiador, porque eu sempre gostei de dar curso. E eu volto lá para o começo da live, né? Minha maior paixão é dar curso. Então, quando eu explicava essas coisas, nem era para as clientes, mas elas viam também. E aí, quando elas vinham fazer, né, a maquiagem comigo, elas falavam, Natane, ó, eu sei que não vai ficar lisinho, porque eu tenho acne aqui, o relevo, eu sei, mas esse vermelho aqui dá para esconder, né? E aí eu falava, dá, esse vermelho dá. Então, olha a diferença. Se a sua cliente tá te cobrando coisa que não é da sua alçada, também falta da sua parte uma explicação e mais conteúdo explicando a real, né? O pior é que as clientes acreditam, Rosana, acreditam, mas é nosso papel dizer que não. Porque do mesmo jeito que eu tô falando aqui para vocês, que essas fotos falciane, fake news do Facetune, eu falo isso lá no meu story. E as minhas clientes veem meus stories. Então, quando elas vêm me falar, elas já sabem que isso é mentira. Porque eu já ensinei, eu já bati tanto nessa tecla que não tem como elas achar. Só se elas nunca me viram na vida, nunca me seguiram e caíram assim de paraquedas. Mas não é isso que acontece normalmente. Quando as pessoas marcam maquiagem com a gente, na maioria das vezes elas já conhecem o trabalho. Elas já te seguiam, elas já viam, entendeu? Até, inclusive, quando eu fechava noivas, num pacotão ali de noivas, que nem eu falei, aquela menina ali, a primeira do Nevo Idiota, eu não conhecia ela, mas quando ela fechou com a noiva, ela passou a me seguir, porque, pô, eu paguei uma maquiagem com essa menina, então deixa eu seguir ela e vou ver, sabe? Então, sempre, 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 se a cliente já estava ali vendo o meu trabalho, minhas coisas, ela já estava se informando, porque todo dia estava ali falando dessas coisas, falando que pele madura não tem como esconder ruga, sabe? Tudo isso que eu falo aqui, eu falava lá também. E eu eduquei essas pessoas a isso. Então elas já sabiam que era mentira. Então, quando as clientes de vocês cobram vocês desse tipo de coisa que não é da alçada de vocês, porque vocês não são mágicas, milagrosas, vocês são maquiadores e vocês têm que entender que existe um limite, né, entre o que a gente pode fazer e o que a gente não pode, e passar para as clientes isso, tá? Então, o hemangioma, ele é causado, isso aqui eu já falei, né? São essas lesões que aparecem na pele das pessoas e que causam bastante desconforto estético. Tanto no melasma, quanto no hemangioma, quanto no nevo de Otta, o pedido das pessoas para mim foi um só: esconda a minha mancha. E eu posso dizer que em todas as vezes que alguém tinha uma mancha muito expressiva, da qual ela não gostava, ou da qual ela sentia esse desconforto estético, geralmente elas nem estavam nem aí pro olho, tá? A maioria das vezes. Tipo, o olho, só faltava elas falar, ai, tanto faz, qualquer coisa. Eu só quero que esconda isso aqui. Olha, eu só, desde que tu esconda a minha mancha, faz o que você quiser. Então, se vocês já atenderam alguém que tem algum tipo de, né, algum tipo de mancha desse que eu falei até aqui, até agora, lembra lá na sua cabecinha o quanto essa pessoa focou nessa mancha. Às vezes, como eu falei, podia ser igual aquela minha cliente, um pedacinho, gente, parecia quase uma sarda. Para ela, aquilo ali era o fim do mundo. E não, você não vai discutir com ela isso, você não é ninguém para querer saber o que deixa ela mal ou não deixa ela mal. Ela sabe, você só trabalha, você só faz. Então, assim, já teve muitos maquiadores que me falaram assim, Natane, mas, pô, se a pessoa tem uma mancha, por exemplo, que nem essa, manjoma, é de nascença. Nossa, mas é de nascença, a gente tem que aceitar. Pô, mas aí você vai falar para ela falar com o psicólogo dela. Não é seu trabalho também fazer ela se aceitar. Isso aí, daí eu não sou psicóloga, entendeu? Então, o que que eu sou paga para fazer? O que ela me pede. Indiferente do que eu acredito ou do que eu gosto, entendeu? Se vocês não tiverem essa mentalidade, vai ser muito difícil, mas muito difícil mesmo. Aí vocês vão dar assim, sabe? Eu ia falar uma frase agora, mas com a ponta da faca, murro da ponta da faca, sei lá, esse ditado aí. Eu não me lembro agora do ditado. Mas é com murro, não, murro em ponta de faca, alguma coisa assim. Se vocês não entenderem que o trabalho de vocês tem que ser perfeito para a cliente, não para vocês, vocês não entenderam nada. Não entenderam nada. Ah, Natane, mas é que eu acho que assim, poxa, o vitiligo é uma coisa tão legal, né? Agora tá todo mundo se aceitando. Beleza, fala isso para a cliente de vocês. Porque ela vai pedir para você esconder, já me pediram isso. Entendeu? E quem sou eu? Ela vai me pedir um negócio, eu vou dizer, não, vem cá, vamos se aceitar primeiro? Ah, gente, por favor, né? Aí o povo também dá uma exagerada. Então, assim, qual que é o trabalho e o papel do maquiador? Você tem que saber deixar do jeito que ela quer, seja ele natural ou não. Se você não fizer isso, pra pessoa você é ruim, deu, acabou. Simples assim, eu tô resumindo, tá? Pele com acne. Essa foto aqui, ela tá mais de longe. Depois, quando vocês receberem o material, você dá um zoom, bem zoom, você vai ver que toda a textura tá ali, tá? Na foto, olhando assim, meio que parece que não, mas é por causa da luz. Porque uma vez que a gente neutraliza as manchas, e aqui você pode perceber que ela tem algumas bolinhas aqui nessa pele com acne que tá mais inflamada, que tem um relevo, no entanto, ela é uma pele lisinha, né? Uma pele jovem, lisinha. Então, onde não tem relevo, parece até que ficou lisa. Mas se você der um zoom, você vai ver que tá ali tudo ainda, tá? De pertinho. Depois vocês dão um zoom aqui no material. Então, vamos lá. Pele acneica não é um tipo de pele, é uma doença. Ah, mas é um
meu estilo. Não, não é seu estilo. Não é igual nevo de iota, que você pode nascer, hemangioma, que você nasceu com aquela pinta. Não é. A acne é uma doença. E diferente do melasma, diferente das outras manchas que a gente está falando até agora aqui, a acne, ela tem cura. Ela é uma doença que você cura, entendeu? Vos fala aqui uma pessoa que tratou a acne recentemente, não, em 2020, e está curada, não tem mais. E olha, eu era o tipo de pessoa que botava a culpa no chocolate, era o chocolate que me dava acne, até o dia que eu fui no dermato e ele me falou, querida, chocolate não tem nada a ver com isso. Se ele desse acne, ele ia dar em todo mundo. Você só tem acne quando come chocolate porque você tem a doença não tratada. E isso mudou a minha vida, né? Eu saber disso. Enfim. Então, eu também gostava de colocar a culpa no chocolate, no creme da Nivea, nas maquiagens ruins. Sempre falava essas coisas, né? Mas quando a gente aprende, graças a Deus, a gente entende certas coisas. Então, a pele acneica não é uma coisa que você aceita. É uma doença e que precisa ser tratada, tá? Então, vai ter as doenças de pele que você já está tratando, mas que não vai ter uma melhora física, assim, né, aparente, e vai ter, igual melasma, por exemplo, e vai ter as doenças que você vai tratar, como a acne, e sim, vai ter uma diferença. Talvez você fique com as marcas, mas a inflamação, ela vai ter que passar. E aí entra aqui uma coisa que não tem a ver só, de novo, porque todas as vezes, olha só, olha o que eu vou ler aqui agora, principalmente porque muitas vezes ela é dolorida, causa muito desconforto estético e até depressão. Depressão. Por que que causa depressão? Por causa da dor? Não, por causa da estética. Se você pega uma pessoa que tem uma acne grau 3, assim, porque existem graus, né, de acne, ou seja, aquele rosto todo cheio de acne, e ela não tratou, porque ela viu a blogueira maravilhosa, a blogueira, né, lá no TikTok dizendo que ela tem que se aceitar, que ela tem que aceitar a acne dela, e sair por aí com a acne dela aceitando. Não, não tem que aceitar, tem que tratar. Você aceita depois a cicatriz, que é o resultado que ficou daquele tempo que você tinha a doença, e que muitas vezes pode ser que não vá sair, ou que saia muito pouco. Isso você aceita, né? Você também não vai querer ficar depressiva porque tem a cicatriz do negócio, nada a ver. Mas, se aceitar sem tratar, achando que aquilo ali é algo que, poxa, você foi sorteada no meio da multidão para ter um monte de acne, isso não é normal, gente. E eu achava isso, olha que loucura. Eu pensava assim, poxa, tanta gente não tem, mas eu tenho, eu fui a premiada, sorteada no meio da multidão. Não, não fui. Eu só não tratava a doença, ponto. E a gente não fala o tempo todo, o maquiador trabalha com autoestima? Então, cadê essa autoestima aí, né? Que a gente tem que resolver. Cadê esse conhecimento na cor que a gente precisa ter para resolver esse problema das pessoas? Se você não resolve um problema mesmo de uma pessoa, você é inútil para ela. E realmente não vale os duzentão da maquiagem. Vocês conseguem entender? Então, assim, as pessoas costumam dizer, né, os maquiadores, porque ela não valoriza, porque as clientes não querem pagar R$ 300. Você acha mesmo que quando ela pega a dor da vida dela, joga na mão de uma pessoa que fica perfeito, que ela só falta chorar de tão lindo que ela achou, que ela se sentiu a pessoa mais linda do mundo, pelo menos uma vez na vida dela, porque não é assim que ela sente todos os dias. Você acha mesmo que ela vai achar caro R$ 300? Por favor, né? Não acha, e eu posso provar isso. Então, assim, é sobre isso, tá? Você realmente entender de cor e entender a pele que você está maquiando para ser um especialista, um expert em pele. Pele com olheiras intensas. E aí, volto a dizer, a olheira dessa pessoa aqui no exemplo da foto não tinha apenas cor, ela tinha textura. O que é textura? Profundidade ela tinha, e esse risco no meio é uma linha, textura. Então, não vai ficar lisinho. Eu consigo esconder esse roxo, esse azulado, mas eu não consigo esconder essa linha que está aqui, por exemplo, e nem a profundidade. A profundidade a gente disfarça, né, com uma cor mais clara, aonde está ali a profundidade. Dá uma disfarçada? Dá. Mas aí quando você chega perto, você vê que tem uma profundidade ali, porque é só um disfarce, né? Ótico, assim, você olha de longe, tá um pouquinho mais claro, pô, legal, disfarçou um pouco esse fundo. Mas se você vê de perto, tá ali ainda. Então você disfarça, mas você não corrige, tá? Natane, sobre a espinha com inflamação, é possível cobrir ela? Tem algum truque? Quando ela tá bem inflamada, que ela tá meio molhada, eu já falei algumas vezes esse truque, mas eu vou deixar o truque aqui. Peguem como um truque extra desta aula, que não estava programado. Mas você pode colocar colinhas, como por exemplo o Magic Primer, que é tipo um primer, né? O nome já diz tudo, primer, mas que ele forma um filme, ele seca mesmo. Então você imagina pegar uma espinha molhada, passar uma cola e esperar secar. Fica como se fosse um plastiquinho em cima dela, um filme mesmo, ele forma um filme bem rígido, assim, que é sabe, um plastiquinho. Você passa a mão, fica até lisinho, assim, fica como se tivesse uma película ali. E aí, em cima dessa película, a base pega. Em cima da acne inflamada, não. Ela não pega, porque a pele tá meio úmida, né? E não só úmida, ela tá oleosa, muitas vezes essa inflamação, né? Vai ter ali fluido que não é só água. Então, a base não gruda.
Vocês já passaram por isso? Eu já. Hoje eu sei corrigir, mas uma época eu não sabia. Ficava que nem uma tonta tentando passar base em cima e ela não grudava, não grudava, não grudava e eu não sabia o que fazer. Então já fica a dica aí para vocês. Eu mesma tenho bolsas, profundidade e tudo roxo. Então você consegue corrigir o tudo roxo, você consegue disfarçar de leve a profundidade, principalmente se você for fazer um vídeo que tem uma distância maior, mas de perto ele vai estar ali ainda. E as bolsas é o contrário da profundidade. Profundidade é quando tá para dentro, tá fundo. Bolsa é o contrário, ela vem para fora. A profundidade é um pouco mais fácil de você corrigir, porque você passa o corretivo claro, ele dá essa impressão. A bolsa, você não pode usar um corretivo mais claro. Pensa comigo. Vamos lá. Fica outra dica aqui. Essa é da boa também. Se você tem uma bolsa, você tem isso aqui, ó, para cima, não para baixo. Não tem um fundo, um buraco ali. Vai ter como se fosse isso aqui, ó, na minha pele. Claro que não é assim, tá, gente? Eu tô só dando um exemplo. Então, eu tenho aqui uma bolsa, que é isso aqui, né? A bolsa você enxerga de lado, ela tem uma, parece um bolso de água mesmo. Aí você tem a bolsa. Agora, você imagina você passando uma coisa clara em cima dessa bolsa? Você só vai aumentar 30 vezes dessa bolsa. Qual que é o erro, né? O erro maior de todas as pessoas que vão corrigir uma pele, por exemplo, que tem olheira e bolsa. A pessoa acha que na questão da olheira, passando mais clara, ela vai clarear, só que na questão da pessoa que tem bolsa, não só vai acinzentar, como vai também marcar muito mais. Porque quando você clareia o volume, você está destacando ele. Por isso que a gente passa iluminador aqui, ó. A gente não tem esse volume aqui? Esse volume aqui, supostamente, no visagismo, é algo bonito, que a gente deve o quê? Destacar. Daí a gente faz o quê? Passa iluminador. Para quê? Parecer mais volumoso. Tem gente que bota ácido hialurônico aqui, para ficar com isso aqui alto. Dizem que fica jovem, né? Porque quanto mais a gente é jovem, mais a gente tem essa partezinha aqui volumosa. Quanto mais a gente vai envelhecendo, mais isso aqui vai caindo, vai ficando sem nada. Aí vai ficando sem nada, tem que enfiar de volta com ácido hialurônico. Então, assim, cada vez que a gente tem volume, que a gente quer destacar, a gente clareia. Qual que é o erro das pessoas, geralmente maquiando peles, que tem olheira e bolsa? Vai usar o corretivo, porque ela viu que tem que ser sempre o corretivo abaixo dos olhos, claro, porque abaixo dos olhos todo mundo sabe que é um tom a menos do que o tom da pele, mais ou menos isso. Só que quem tem bolsa, não. Se você fizer isso, você vai 30 vezes mais acender aquilo ali. Então, o que você faz? Você faz o oposto. Você apaga ela, você deixa do mesmo tom da pele, para fingir que não tá ali, entendeu? Para não ter essa diferença, né, de cor. Então, olha como tudo é muito peculiar e específico, né? Como não é assim. Ah, olheira, vou usar o laranja. Calma, mas que laranja? Qual tom de laranja? Qual tom de pele que você está maquiando? Que tipo de olheira? É só olheira mesmo? Ou tem bolsa? Ou tem profundidade? Porque aí são coisas diferentes. Então, pensa, essa live vai ficar salva? Mas não vai ficar salva aqui nas minhas redes sociais, mas vai ficar para reprise disponível quem estiver lá dentro do grupo, tá? Do grupo de WhatsApp. Olheiras são manchas escuras que aparecem sobre as pálpebras abaixo dos olhos. Aí aqui eu coloquei, elas podem ser roxa, azulada, marrom, né? Pode ser de várias cores, mas elas têm uma concentração excessiva de melanina ou vasos sanguíneos na região. Ou seja, ou ela vai ser bem roxa, porque a pessoa é super clarinha e você vê aquelas veias roxas, que às vezes não é exatamente uma olheira, mas é. Porque se você olhar de longe, você vê aqui tudo roxo, porque a pele é mais fina, né, abaixo dos olhos. E aí, se a pessoa for muito branquinha, dá pra ver as veias mesmo. E aí você vai ter aquele tom de olheira bem mais arroxeada, assim, meio verde. E vai ter aquelas pessoas que vai ser igual essa da foto mesmo, que é bem característico, mais azulada também, né? Azulada que a gente fala não é que é azul, tá, gente? Mas é que o tom de frio daquela olheira, a gente considera o azul porque seria a cor mais fria das 3 cores primárias que a gente usa para fazer um tom de base, que vocês vão aprender na próxima aula, que é quarta-feira, tá? Então, assim, eu falando aqui a teoria, não é tão claro, mas vocês vão ver na próxima aula, na quarta-feira, na prática, onde a gente vai criar esses tons, e aí você vai entender por que a gente chama de azul, por que o nevo de Jota é azul, né? Tá, pele madura então. Olha, parecida com aquela pessoa que eu maquiei, que eu falei pra vocês, eu acho que eu peguei essa imagem justamente por esse motivo. É a pessoa de 90 anos que eu fiz, e que era uma pele manchada e com bastante ruga. Muito parecida com essa da imagem aqui. Como você pode ver, se você for corrigir essas manchas aqui, ó, presentes na pele dessa pessoa, vai ser impossível não deixar ela marcadinha, com as linhas aparecendo, porque ela já tá sem base e já tá marcada. Então, se você passar qualquer coisa, por mais fina que seja, mais hidratante que seja, ela vai marcar mais. É inevitável, tá?
Pele madura, então, como é que a gente identifica uma pele madura? Natane, mas a minha cliente tem 50 anos e não tem uma linha. Ela é madura? É. Mas quando a gente está falando de maquiagem, a gente pensa em alguns requisitos, né, para poder preencher, para falar que é uma pele madura. Flacidez, principalmente no pescoço e nos olhos. Pigmentação irregular, como sardas e manchas escuras. Sim, pele madura começa a surgir mais manchas. Ressecamento e necessidade de hidratação mais intensa. Ou seja, você vê uma pele mais seca. Mas também não quer dizer que todas as peles maduras são secas e não exista uma pele madura oleosa. Não. Inclusive, a minha avó ela tem a pele madura e é oleosa. Só que você vê que em algumas áreas é sim mais ressecado. Não é uma regra, mas é muito comum, porque a marcação dessas linhas, esses vincos que ficam na pele, é justamente o ressecamento da pele, que é muito, muito, muito comum. E você começa a perceber que, às vezes, até a sua mão, quando ela tá mais seca, você parece que tá mais velha, não parece? Você olha assim, tipo, num dia bem frio, a tua mão toda seca, esfarelando de tão seca, a minha chega a esfarelar. Eu olho e falo, gente, eu tô com 200 anos aqui. Pela mão eu tenho 200 anos hoje. Então, assim, é normal. Quanto mais a pele vai ficando madura, ela vai ressecando também. Rugas bem marcadas, principalmente ao redor dos olhos, da boca, enfim. Olha só, isso aqui nos proeminentes malares, né? Então, assim, as rugas ficam muito, muito, muito mais aparentes. E como vocês podem ver na foto anterior ali, você vê que começa a marcar muito mais. E aí você tem mais ao redor da boca, onde a gente sorri, né? Testa, olhos, principalmente porque nos olhos a nossa pele é mais fina mesmo, então vai ser o primeiro lugar que você vai ver. Aliás, tem gente que fala assim: ah, Natane, mas eu odeio que quando eu sorrio eu tenho um monte de linha aqui. Gente, mas o meu filho de 10 anos, agora tem 12, mas quando ele tinha 10, eu lembro que eu olhava ele sorrindo, ele era cheio de linha também. É normal, gente, é óbvio, está rindo, vai marcar, é pele. Isso não é um boneco de plástico, né? Então faz parte, faz parte. Tem que entender também, né? Por isso que as pessoas cometem alguns exageros aí nesse mundo moderno, porque elas, cara, elas não conseguem entender que uma linha de expressão faz parte. Claro que quando a gente chega no ponto onde a linha de expressão está muito evidente, como aqui, tudo bem. Aí a gente já está falando de uma pele madura. Mas a linha em si, ela é normal. Uma hora você ri, outra hora você faz assim ou assim. E se você fizer assim e não ter uma linha, como que você vai mostrar que tá brava? Né? Então, inclusive, uma coisa que eu faço quando eu vou fazer botox, eu sempre falo: olha, eu faço o baby, né? O baby é aquele que congela, mas não tudo. Por quê? Porque eu sempre falo pra ela: olha, quando eu estiver brigando com meu filho, eu quero que ele veja que eu tô brava. Porque uma vez eu fiz o normal e eu brigava assim, ó, cara, totalmente normal. Por que você fez isso, isso, isso? Tipo, normal. Parecia que eu tava de boa. Eu falo: não, quando eu for fazer cara de mal, eu quero parecer malvada, eu quero fazer assim, entendeu? Então, vocês entendem? Linhas de expressão são normais, elas fazem parte para a gente entender as emoções. Porque sem a linha de expressão, como é que eu vou entender que a pessoa está sorrindo? Como é que eu vou entender que ela está brava? Como que alguém fica brava sem linha de expressão? Não fica, entendeu? Então ela faz parte. Só tem que cuidar para quando for, né, fazer algum tipo de procedimento, também não ficar parecendo um boneco de cera. Se quiser parecer também, cada um com a sua, né, com o seu gosto. Mas assim, eu tô falando do bom senso aqui. Achatamento das maçãs do rosto, de novo, é aquilo que eu falei para vocês, né? A maçã do rosto, ela costuma ser mais evidente. Isso aqui é mais evidente quando a gente é jovem. A gente vai envelhecendo, vai ficando achatado, ou seja, caído. É a vida. E marcação das olheiras. Quanto mais a gente vai ficando mais velho, mais a gente vai tendo as olheiras marcadas. O que acontece muito, gente, é que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo gordura, colágeno, entre outras coisas, né? Todo tecido, todo negócio que a gente tem aqui, a estrutura facial, a gente vai perdendo. Por isso que não é incomum você pegar, por exemplo, uma pessoa que tem pele super madura, quanto mais a pessoa vai ficando pele madura, mais magrinha ela vai parecendo no rosto. Não é incomum você pegar uma pessoa mais velha e aí você comparar com ela mesma quando ela era jovem. E quando ela era jovem, ela era bem magrinha, mais magrinha do que agora que ela é mais velha. Só que o rosto dela era bem mais cheinho. Você olha a sua própria foto. Pega uma foto tua de 15 aninhos, quem não tem 15 aninhos aqui, pega a sua foto de 15 aninhos e você vai parecer uma bolachinha redonda. Se comparar com 30, 40 anos, tá? Então é isso. O envelhecimento é isso. Você vai perdendo a estrutura, vai perdendo gordura, vai perdendo tudo. Vai perdendo tudo.
A gente tem também o vitiligo, que é aquilo que a gente estava falando antes, né? Essa pessoa que tem uma, está mais no começo, assim, vai ter pessoas que é muito mais discrepante a cor da mancha versus a cor da pele, ou seja, você consegue ter um contraste ali muito maior entre a pele e a mancha, e vai ter algumas pessoas, como essa pessoa aqui, que já não é tão gritante, mas que de qualquer forma exige um baita conhecimento para fazer correção, tá? Primeira vez que eu fiz uma pele com vitiligo, eu não consegui. Não consegui. Eu lembro que eu dei a maquiagem pra pessoa de graça, porque ela pediu pra eu esconder e eu não consegui. E eu falei pra ela: "Olha, me desculpa, mas eu não consegui corrigir do jeito que você esperava, por isso eu não vou te cobrar". Eu faço umas dessas vezes, tá? Quando eu me sinto muito incapaz, incompetente, mas que eu sei que é por culpa minha, eu faço umas dessas, tá? Jamais eu vou fazer isso quando a pessoa me falar assim: "Ai, você não escondeu minha ruga direito". Não, né, daí não. Mas quando é algo que eu sei que eu poderia ter feito melhor e por culpa minha, de falta de conhecimento meu, eu não fiz, eu faço umas dessas vezes também. Então, o vitiligo é uma pele que apresenta manchas brancas, ou seja, hipopigmentadas. Ó, ao contrário do melasma. No melasma, a gente tem uma área hiperpigmentada, ou seja, uma área do rosto onde tem um excesso de melanina, a ponto de ser bem visível, e aqui a gente tem hipopigmentada, ou seja, nada pigmentada. E aí você vai ter uma pele sem cor. A pigmentação, né, a melanina daquela pele naquela área não existe. Então ela ficou branca, sem cor. E aqui, né, fala que as células responsáveis pela produção da melanina, que é o pigmento que dá a cor para a pele. Então já, né, ficou bem claro que a falta da melanina te deixa sem a cor da pele e o excesso dela te dá o melasma, que seria a hiperpigmentação. E aqui eu quero passar para vocês um lembrete que no dia 16 de outubro, na quarta-feira, nós vamos ter a segunda aula do Mundo Expert em Pele às 19 horas com o tema Criar bases do zero usando colorimetria. Eu vou passar aqui para vocês um exercício, vocês vão fazer comigo esse exercício durante a aula, vocês vão depois fazer print, vocês vão me marcar, entendeu? Porque vocês vão aprender a fazer ao vivo aqui comigo, criando essas bases do zero. A gente vai criar as bases igualzinho, como se fosse lá na fábrica que faz base. Então, assim, eu quero mostrar para vocês como é criado cor de base, nós vamos fazer aqui na prática, e aí você vai entender por que, que a gente fala que o azul, às vezes, é utilizado quando a gente se refere a uma mancha de pele. Né? Ah, por que, que eu estou vendo uma olheira azulada? A olheira é marrom. Né? Quando você não tem o conhecimento de colorimetria, você olha para uma olheira e ela é marrom, ela não é azul. Né? Você olha para um melasma e ele é amarelo, ele não é esfriado, azulado. Por isso que muitas vezes não consegue corrigir. Tá? Então, aqui vocês vão aprender como criar uma base do zero e automaticamente conseguir fazer corretores. Porque daí entra outra questão. Ah, mas é porque eu nunca achei um corretivo laranja bom? É, mas você pode criar. Ah, mas é porque o verde que eu tenho é meio fraco, mas você pode criar. Então, assim, criando uma base do zero, você vai ter outra percepção do que é cor de base, do que é cor de pele, do que é subtom de pele, que é bem importante, a gente vai falar disso também. E eu convido todo mundo que está aqui para participar dessa aula na quarta-feira. Quem está aqui até agora, vocês vão conseguir ter acesso ao material dessa aula que foi passada aqui agora, estando dentro do grupo de WhatsApp. Não se preocupa que nesse grupo de WhatsApp não tem mensagens de bom dia, boa tarde, boa noite. Ele é um grupo informativo, onde eu passo os recados do Mundo Expert em Pele, onde eu mando material para vocês, e nada mais do que isso. Não vai ter todo mundo falando um monte de coisa lá, não. Então é um grupo informativo, você pode entrar lá bem tranquilo e fica lá para receber todo o material e para poder receber também os avisos das próximas aulas, não perder nada. Então, gente, eu agradeço demais todo mundo que ficou até agora aqui. Fico muito feliz que vocês estão interessados no assunto. Percebi que muitas pessoas aqui se identificaram com as peles que eu falei, se identificaram com pessoas que tiveram, né, que conhecem, que tiveram problemas já de autoestima ou que têm ainda com essas manchas que eu mencionei, e para que a gente entenda que o nosso papel como maquiador é fazer a correção justamente para essas pessoas que, sabe, tudo que elas querem é isso, é se sentir bonitona lá no dia do casamento, no dia da formatura. Basta você saber fazer para ser para essa pessoa o melhor maquiador da face da Terra. E basta você não saber fazer, para ela nunca mais te indicar e não querer nunca mais voltar. Então, realmente, é uma coisa que a gente, como maquiador, às vezes negligencia muito, mas que é muito importante. Gente, espero que vocês tenham gostado. Beijo para todo mundo e até quarta-feira, às 19 horas. Quem gostou, me marca lá no Instagram, tira um print, faz o printzinho, me marca que eu adoro ver os reposts lá de vocês. Para quem já me conhece, a gente se continua lá no Instagram. E quem não me conhece, me acompanha lá no Instagram também, passa a acompanhar todo dia a dia, todos os conteúdos que eu posto lá. E a gente se vê, então, na quarta-feira, às 19 horas. Beijo para todo mundo e até!